Bom dia, meus irmãos. Queria começar fazendo uma pergunta. Quantos de vocês já tomaram alguma decisão hoje? Quantos de vocês já tomaram alguma decisão hoje? Levanta sua mão. Os outros não tomaram a decisão, nenhuma. Não tomaram a decisão de levantar, não tomaram a decisão de que roupa usar, de que condução vir para a igreja, de como vir para cá, não tomaram nenhuma decisão, né? Vejam que nós tomamos decisão o tempo todo na nossa vida. Decisões das mais simples, que às vezes a gente nem se dá conta de que está tomando essas decisões, até as mais complexas, não é? Todo o tempo nós estamos tomando decisão. O que vamos fazer, o que vamos falar, como vamos nos vestir, como vamos nos movimentar, para onde nós vamos, como é que nós vamos tratar determinada situação. E nós temos sempre, para tomar decisão, nós temos alternativas, não é? Então eu sei, por exemplo, que algumas das irmãs aqui presentes, né, pegou uma roupa para vir à igreja hoje e depois disse, não, essa não vai ficar muito bem, vou pegar outra, né? Vocês não precisam sorrir assim para confirmar o que eu estou falando, né? Mas é isso que acontece. Mas os homens também acontecem assim também, viu? Pode ter certeza que de vez em quando chega lá e fala, essa camisa não vai ficar bem, porque vou aparecer ali no YouTube, lá, né? Então aí essa camisa não vai ficar bem, vou pôr outra camisa. Isso acontece também com a gente, viu? Vocês não precisam ficar constrangidas, não. Mas o fato é que a todo momento, nós estamos tomando alguma decisão. E nós estamos aqui hoje porque nós tomamos a decisão de vir para estudar a palavra de Deus. De vir para olhar o que Deus tem para falar para o nosso coração hoje. E quando a gente fala em tomar decisão, nós estamos falando em ter escolhas, não é? Eu posso ir na igreja hoje ou posso não ir? Eu posso ir com essa roupa ou posso ir com aquela outra? Eu posso ir de carro ou posso ir de ônibus? Eu posso ir... Então, a gente tem várias... Sempre que a gente tem opções, nós temos que fazer escolhas, não é? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, não é? Sobre como estabelecer as prioridades, como nós vamos fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas, como eu disse, são sempre regidas por prioridades. Por exemplo, quando nós somos convidados para ir para passeio na praia, né? Ninguém vai pôr na mala um terno, gravata, né? No máximo um blazer assim, mais despojado, se fizer frio, né? Mas ninguém vai botar na mala um blazer e uma gravata. A gente vai, a nossa prioridade, o que é? A nossa prioridade é ir para a praia, logo a nossa prioridade é se divertir, a gente acha que lá vai ter sol, então a gente bota bermuda, camiseta, né? E a gente faz escolhas conforme as nossas necessidades e as nossas prioridades. Algumas escolhas nos afetam um pouco. Se a gente vir aqui para a igreja, de repente, com aquela camisa que eu não gosto muito, aquela cor que eu não gosto muito, bom, isso não faz tanta importância, não é? Mas tem decisões na nossa vida que são fundamentais para o nosso viver, para a nossa relação com Deus, para as nossas ações em relação ao nosso próximo. Outras decisões vão traçar o nosso futuro para sempre. Vão fazer com que o nosso futuro e o futuro de outras pessoas sejam afetadas para sempre. Então, a gente parte do pressuposto de que nossa vida é feita de decisões. As decisões pressupõem também que nós temos escolhas, porque se nós não temos escolha, não tem decisão a tomar, certo? E que todas as decisões têm uma consequência. E quanto mais delicada for a decisão que nós tivermos que tomar, mais cuidadosamente nós temos que analisar as informações, os fatos que nós temos disponíveis. Então, nossas decisões
são naturalmente dirigidas por aquilo que elegemos por prioridade. Então, eu queria fazer um cenário aqui agora, só para a gente ilustrar bem isso aqui. Aquilo ali, ó, é uma campainha, né? Um dedo apertando a campainha. Então, vamos supor que você esteja esperando algum amigo em casa, né? Ou lá no dia da coinonia, né? A pessoa que está recebendo os irmãos ali e tal, a campainha toca. O que a gente faz quando a campainha toca? A gente atende a porta, né? Tem alguma outra alternativa? Não tem, né? Vamos ver outra coisa. Você está procurando emprego, entregou currículo em um monte de lugares, né? E está aguardando ser chamado por alguém para te convocar para uma entrevista. E, de repente, o seu celular toca. O que você faz? Atende rápido, corre, né? Aí, você tem outra situação. Aquilo ali é uma torneira, né? Você tem outra situação. Você está passando no corredor e ouve um barulho de água jorrando no banheiro do corredor. O que você faz? Você para, vai lá e fecha a torneira, certo? Outra situação, roupa no varal. Aí começa a fechar o tempo, vai chover, essas chuvaradas que deu aí, que caía de uma vez, o sol estava aberto, de repente caía a chuva, né? Roupa no varal. O que você faz? Você vai lá, corre e recolhe a roupa, né? E a última situação, bebê lá, o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, né? Bota a boca no trombone, berra, né? O que você faz? Você vai lá e socorre, vai ver o que é, vai ver o que está acontecendo. Onde é que você quer chegar com esse negócio tão simples assim? A minha pergunta é agora o seguinte: se acontecer tudo ao mesmo tempo, o que a gente faz? Se acontecer tudo ao mesmo tempo, a campainha tocou, o pessoal está chegando, o celular tocou, talvez seja aquele meu empregador, mas na hora que eu vou atender a campainha, eu vou buscar o celular, eu ouço a torneira do banheiro aberta, mas ao mesmo tempo começa a ameaçar chuva, trovão, e eu sei que a roupa está no varal, e aí o bebê começa a chorar. O que eu faço? O que eu faço? Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Certo? Então, se eu escolho a roupa, o que eu estou escolhendo? Meu próprio bem-estar. Não, eu não vou estender essa roupa de novo, não. Não vou deixar molhar, estender essa roupa de novo, não. Vou lá e vou recolher essa roupa, certo? Se eu escolho fechar a torneira, o que eu estou escolhendo? Torneira vazando é grana, certo? Então, estou escolhendo economizar dinheiro. Se eu escolho atender a porta, eu estou priorizando o meu lado social. Não, as pessoas estão chegando aqui na minha casa, eu tenho que receber as pessoas. Se eu escolho atender o telefone, que pode ser aquele chamado de emprego, a minha carreira é mais importante. Agora, eu não tenho dúvida que qualquer um de nós aqui responderíamos que, diante dessa situação, a primeira coisa que a gente faria era correr e atender o bebê, né? O que é isso? Representa que a nossa prioridade, então, é a família, é a pessoa, é a criança. Então, nossas decisões sempre refletem as nossas prioridades. Um exemplo simples, banal, não é? Mas para a gente entender que as nossas decisões refletem as nossas prioridades. Elas são definidas pelas nossas prioridades. Eu quero propor, então, um contexto um pouco mais complexo, né? A gente entendeu o que é tomada de decisão, a gente entendeu o que é prioridade e a gente entendeu o que é tomada de decisão definida por prioridade. O cenário complexo que eu quero propor, na verdade, não é um cenário, são vários, né? Um contexto mais complexo de tomada de decisão e reação da nossa parte. Por exemplo, um aluno
que se vê diante da possibilidade de colar na prova ou... Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui, a luminosidade aqui. Vê a possibilidade de colar na prova para passar de ano ou para ter uma boa nota do Enem. Ou um profissional, quando ele é solicitado pelo seu patrão a fazer alguma coisa ilegal, alguma coisa que está fora da ética e da lei, né? A gente está vendo aí muitos funcionários de muitas empreiteiras implicados aí, porque aceitaram fazer coisas que não deveriam ter feito, não deveriam ter aceitado como regra de conduta no trabalho, né? Quando um empresário, por exemplo, tem a possibilidade de fazer um negócio sem emitir a nota fiscal ali, para dar uma sonegadinha no imposto, né? Quando um marido ou uma esposa, em viagem ou no escritório, é assediado ali por alguém que quer só uma aventura amorosa, né? Quando alguém oferece uma vantagem pessoal para você quebrar aquele galho, né? Ou quando alguém te oferece ou te pede um dinheiro para você conseguir se livrar de uma situação embaraçosa, por exemplo, uma multa ou furar uma fila, né? Quando um marido precisa de um tempo para compartilhar alguma coisa com a esposa, mas é justo na hora da novela, né? Hoje nem é mais novela, hoje é seriado, né? Que a gente fala, os seriados aí do Netflix, né? Quando um filho pede ajuda para você, para fazer o dever de casa, ou uma pesquisa da escola, né? Mas é justamente hoje que você marcou aquele happy hour com os amigos, né? Ou quando tem alguma necessidade na sua casa, por exemplo, seu fogão lá está uma lástima, né? E sua mulher, gente, nós precisamos trocar o fogão, não estou conseguindo cozinhar, tem uma boca só, ou eu faço arroz, ou eu faço feijão, ou eu faço o bife, porque o resto não está funcionando, né? E nós precisamos trocar o fogão. Quanto custa o fogão? Custa R$1.000. Mas você não tem esse dinheiro porque você estava guardando, você tem esse dinheiro, mas você estava guardando esse dinheiro para trocar o seu notebook, né? Então veja que são escolhas que a gente tem que fazer, escolhas no dia a dia, escolhas na nossa prática, que muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente quer fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Quer ver uma outra coisa que é muito comum também? Quando você entra lá no Facebook, né, e vê uma crítica a alguma pessoa que você conhece e você concorda com aquela crítica. Então, são situações que você tem que tomar uma decisão. Você responde àquela crítica ou não? Você compra o fogão ou mantém o seu desejo de ter o notebook, né? Você suspende o happy hour dos amigos e vai ajudar o seu filho, né? Ou você deixa para lá o seu compromisso de fidelidade com a sua esposa ou com o seu marido e parte para uma aventura amorosa, né? Ou você se mantém firme e toma a multa do guarda, ou você cai na tentação de ofertar alguma coisa para ele para sair fora dessa situação, né? Como é que a gente age nesses momentos, né? Então, nós temos que, tendo em mente que as nossas decisões são regidas pelas nossas prioridades, nós podemos concluir que as nossas decisões, elas não podem ser regidas pelos nossos comportamentos, porque comportamentos, confesso, são aprendidos, né? Então alguém vai lá e fala assim, você não pode dar dinheiro para um guarda te livrar de uma multa. Beleza, eu aprendi isso, né? Então é um comportamento aprendido, mas nós somos muito vulneráveis, porque num momento de decisão, num momento de questão, num momento de confronto, o nosso coração vai tender sempre
para o nosso lado humano, carnal, e aquilo que vai facilitar a nossa vida naquele momento. Então, nós temos que ter um ponto de referência para tomar as nossas decisões. Posso dar um conselho, então, para você, que provavelmente está num momento de decisão delicado, não dessas decisões corriqueiras que eu falei, mas decisões delicadas? Acho que todos nós estamos em momentos de decisões delicadas, né? A gente tem decisões sobre trabalho, sobre saúde, uma porção de decisões nós temos que tomar sobre nossos filhos, sobre uma mudança, às vezes, de cidade, de local, de casa, né? Todos nós estamos em momentos, temos nossos momentos delicados de decisão. Qual conselho eu posso dar para vocês, se é que eu posso? Mas se eu não posso, eu vou dar a si mesmo. Sabe por quê? Porque, na verdade, não é um conselho meu, é um conselho que eu peguei lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, que é dado pelo próprio Jesus, que diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Isso não é uma promessa de prosperidade, não é uma promessa de que nós vamos ficar ricos, que nós vamos acertar em todas as decisões e que não vamos ter consequências por isso, ou que nós não vamos ter consequências por causa do contexto que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, nessa sociedade, nessa cidade. Não, isso não é uma promessa disso, mas é uma certeza de que se nós buscarmos, colocarmos nas nossas decisões Deus em primeiro lugar, em todos os momentos nós estaremos e seremos assistidos por Ele. Não quer dizer que tudo passa a dar certo, mas nós estaremos assistidos e suportados por Ele, porque todas as coisas, não quer dizer algumas coisas, quer dizer todas as coisas. Então, a pergunta que cabe essa manhã é: o que nós estamos colocando em primeiro lugar na nossa vida para agirmos, para tomarmos as nossas decisões? Eu não vou fazer essa pergunta para vocês, porque eu tenho certeza que se a gente diz, se eu fizer essa pergunta aqui, né, vou fazer essa pergunta para todos nós e cada um responde no seu íntimo. Se eu fizer toda a pergunta, todos nós vamos responder: nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Eu sei que nós vamos responder isso, porque nós sabemos que é isso que nós precisamos fazer, mas no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas nossas ações, nós estamos mesmo considerando Deus em primeiro lugar? Então, as respostas àqueles desafios que eu coloquei anteriormente, elas têm que estar sempre respondidas com: o que Deus quer que eu faça nestas situações corriqueiras que exigem uma decisão entre o meu conforto, a minha carreira, o meu benefício financeiro, o meu bem-estar, o meu. Não é? O que é uma decisão que nós podemos tomar? Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a prioridade passa a ser Ele. Não importa mais o meu conforto, não importa mais o meu benefício financeiro, não importa mais a minha felicidade, mas eu tomo a decisão porque Deus está em primeiro lugar. É fácil responder. O que a gente coloca na hora de tomar uma decisão como prioridade? Nós colocamos Deus. É fácil responder. Mas será que é fácil alcançar isso? Eu acho que não é fácil, não. Até porque eu experimento isso na minha vida também, né? E creio que cada um de nós, cada um de vocês, experimenta isso. Priorizar a Deus, então, exige algumas coisas da gente e, ao mesmo tempo, tem algumas consequências. Então, colocar a Deus em primeiro lugar é para quem conhece o seu caráter. Quem conhece a Deus
porque eu só posso me jogar integralmente nas mãos, no colo de alguém em quem eu de fato confie, de quem eu de fato entendo que vai me dar a segurança que eu preciso para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, para tornarmos Deus prioridade na nossa vida, nós temos que primeiro conhecer a Ele. Como aconteceu, por exemplo, eu vou citar aqui alguns personagens da Bíblia, né? Como aconteceu, por exemplo, com Raabe. Se você não conhece a história de Raabe, né? Raabe, aquela era uma prostituta, e quando Israel ia entrar na terra prometida, Josué mandou lá alguns espiões para darem uma olhada em como estava a situação lá, como é que eles iam estabelecer a estratégia de entrar lá na cidade. E o rei ficou sabendo que tinha espiões lá, e os espiões estavam com interesse, como Israel estava acampado todo próximo lá, os espiões tinham interesse em descobrir quais eram as fraquezas para poderem invadir. Quando o rei descobriu, mandou as pessoas, os seus soldados lá, os seus súditos, atrás dos espiões para acabar com eles. Eles se esconderam na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe. Raabe, quando soube que os soldados, os súditos, estavam em busca dos espiões, ela escondeu os camaradas lá no telhado, né? E fez isso porque ela disse: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Ela não era judia. Eu sei quem era, eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês. E o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Então, uma pessoa que não tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas sabia quem era aquele Deus, sabia quem era, sabia do que ele era capaz, sabia do que ele iria fazer, sabia que ele já tinha até prometido aquela terra para o povo, né? E o que ela faz? Ela então toma uma decisão, e tomou uma decisão de risco, que se os soldados descobrissem que os espiões estavam escondidos na casa dela, iam também puni-la por aquilo, né? Então, para colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, como prioridade, nas nossas decisões e nas nossas ações, é preciso conhecer a Deus. Você conhece realmente esse Deus em quem você diz que está colocando a sua prioridade? Do que ele é capaz? Do que ele já prometeu? O seu caráter, as suas orientações. Priorizar a Deus também é uma questão de escolha. Não sei porque que eu olho para lá se está ali, né? Mania. Priorizar a Deus é uma questão de escolha. Jesus, ensinando aos seus discípulos, no mesmo Mateus capítulo 6, verso 24, vai dizer: porque ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou se dedicará, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir, aqui nesse contexto ele está falando ao dinheiro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, em outras versões fala a Deus e a Mamon, né? Então vocês não podem servir a dois senhores. Então nós temos que tomar uma decisão, nós temos que fazer uma escolha. Nós sabemos quem é o nosso Deus, conhecemos quem é o nosso Deus, conhecemos o seu caráter, conhecemos do que ele é capaz, conhecemos por que nós temos
a opção da escolha, mas nós temos que fazer essa escolha. Então, se você já é convertido, já aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, você já pulou para o lado certo. E nesse momento é que nós temos que tomar a decisão não só de aceitar Jesus como Salvador, mas aceitá-lo como Senhor da nossa vida. Aquele que vai dirigir as nossas prioridades, vai dirigir as nossas ações, vai dirigir as nossas atitudes, não é? Porque se nós ficarmos, ora, agora me interessa ficar do lado de cá, eu vou servir aqui aos meus interesses, ou não, agora eu vou servir aos interesses de Deus. Ou seja, não dá para a gente ficar com o pé em duas canoas, né? Vocês já imaginaram o que é, né? Uma vai para um lado, outra vai para o outro, a gente cai na água bonito, né? Então não dá para ficar com o pé em duas canoas, é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês não podem servir a dois senhores. Então, façam as suas escolhas. Que é a mesma coisa que fez Josué, no mesmo evento que eu contei antes, quando eles já estavam prestes a entrar na terra prometida, ele reúne o povo e relembra toda a história do povo de Israel, da ação de Deus na vida do povo. Ele relembra tudo aquilo que Deus tinha feito pelos antepassados e tudo também o que os seus antepassados tinham feito de errado contra Deus, tirando Deus das suas prioridades. Ele relembra tudo aquilo e ele diz, olha, nós estamos diante de uma escolha agora, não é? Ou nós vamos escolher ficar do lado de Deus e vamos tomar a terra prometida, ou vocês podem, ou nós podemos escolher viver a nossa própria vida sem Deus. Só que aí ele, Josué, faz a sua escolha. Nós podemos fazer o que nós quisermos. A escolha é nossa. Deus nos deu a liberdade de fazermos essa escolha. Mas, se vocês querem escolher a Deus ou não, isso é um problema de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi a escolha de Josué, não é? Foi a escolha de Josué. É a escolha que nós devemos fazer sempre, a cada decisão que nós tivermos que tomar. Ou seja, priorizar Deus é uma questão de escolha. E escolha não depende do meu pai, não depende da minha mãe, não depende do meu filho, não depende da minha igreja, não depende da minha sociedade, não depende do ambiente em que eu vivo, não é? Só depende de mim mesmo. Só depende de mim mesmo. Então, escolha é uma decisão nossa e nós podemos escolher priorizar a Deus. Priorizar a Deus também exige coragem. Não é fácil, muitas vezes, priorizar a Deus. A gente acompanha, né, as redes sociais e mesmo conversando com os adolescentes, os jovens principalmente, muitos de nós mesmos adultos, né, quando nos declaramos como cristãos, como pessoas que querem seguir e servir a Deus, né, e a gente é debochado, a gente é relegado ao segundo plano, a gente é excluído do meio de muitas coisas que as pessoas fazem, porque nós somos aqueles crentes chatos, né? Isso na nossa sociedade acontece. Agora, existem lugares em que priorizar a Deus resulta em morte, resulta em perseguição. Existem lugares onde Deus é proibido. E as pessoas que priorizam Deus, elas sofrem perseguição física, sofrem morte. A gente vira e mexe e recebe notícias aí de cristãos perseguidos, né? Na igreja, na China, na Ásia.
em vários lugares aí do mundo, que os cristãos são simplesmente degolados, são mortos. Cristãos, missionários, enfim, todas aquelas pessoas que priorizam a Deus são perseguidas e por isso é preciso de coragem, né? A mesma coragem, por exemplo, que teve Esther. Esther, rainha, ela viveu uma situação em que ela teve que tomar uma decisão, teve que optar por se revelar como pessoa que priorizava Deus ou não. O livro de Esther conta uma história maravilhosa, difícil contar ela toda, né? Mas quando ela recebe a mensagem de que o seu povo seria perseguido por causa de uma intriga política e por causa de alguém que detestava os judeus, quando ela recebe a notícia de que o povo seria destruído, ela era rainha, estava morando no palácio, estava numa boa, né? Ela podia ficar caladinha, porque o rei não sabia de onde ela vinha, não sabia que ela era judia, ela podia ficar caladinha numa boa, e o que ela faz? Ela diz, eu vou falar com o rei. Só que naquele contexto, falar com o rei não era, eu vou bater lá na porta, vou marcar uma audiência, vou, sei lá, falar com a secretária, esperar 2, 3 dias para falar com o rei, não. Falar com o rei era um negócio complexo. Por quê? Só podia falar com o rei quem, de fato, o rei autorizasse a isso. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que ser ousada, tinha que ter coragem. Ela tinha que entrar no salão real, diante do trono, e se o rei estendesse o cetro para ela, ou para outra pessoa, essa pessoa era acolhida, podia chegar e falar com o rei. Se o rei não fizesse isso, já era a dica dos soldados irem lá, pegarem a pessoa e matar a pessoa. Parece cruel, né? Mas era assim. Então, o que faz Esther? Ela vai, ela diz, o meu povo está correndo risco. O povo de Deus está correndo risco, eu faço parte desse povo, eu estou aqui numa boa, no palácio, pode ser que nada aconteça comigo, eu sou uma das preferidas do rei, então eu vou ficar aqui na minha, meu povo que se vire, meu povo que se defenda, meu povo que faça o que for preciso, vou ficar na minha. Mas a prioridade dela era o Deus dela. E o que ela faz? Ela vai, entra, e ela consegue obter graça perante o rei. Mas antes de ir com o rei, o que ela faz? Ela se prostra em oração, ela pede que o povo interceda e jejue por ela, e ela toma a decisão. Eu irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Então, priorizar Deus exige coragem. Nos nossos dias, também. Talvez não tanto quanto Esther, talvez não tanto quanto os nossos irmãos da igreja perseguida, mas exige coragem, para que a gente não seja debochado, para que a gente não perca o emprego, para que a gente não perca amigos, exige coragem. Priorizar Deus também exige renúncia. Renúncia, para mim, quando fala em priorizar Deus e renúncia, me vem à mente logo a figura de Abraão. Abraão, que tinha recebido uma promessa de Deus, de que seria dele feito uma grande nação. Abraão tem um filho já depois de velho, com sua mulher já estéril, né? Depois de ambos velhos, Abraão tem um filho. Esse filho cresce, começa a ficar adolescente. E imaginem um pai e uma mãe, já em idade avançada, que sempre desejaram ter um filho e não puderam, e de repente eles têm um filho.
E aqueles anos que aquele filho viveu com eles, o carinho, o amor, o cuidado, tudo aquilo que uma família dispensa para o seu filho, aconteceu. Então eu fico imaginando o amor que Abraão tinha por esse filho, o cuidado que Abraão tinha por esse filho. Fico imaginando isso. E de repente, Deus dá uma ordem para ele. Vai e sacrifica o teu filho. Gente, o que é isso? Que coisa mais maluca é essa? Como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Como é que eu vou me desapegar agora, assim, de uma hora para outra, desse meu filho, que eu cuidei, que eu amei, que eu não estou perdendo por um acidente, mas por uma ordem de Deus. Não é? Alguns dizem que Deus estava testando Abraão. Eu não creio, porque Deus não precisa disso para conhecer o coração, nem nosso, nem o de Abraão, não é? Mas eu acho que queria nos dar uma grande lição nisso, que Abraão, nesse momento, renuncia a tudo o que ele tinha, porque naquele momento, este filho era tudo o que ele tinha. Era a esperança de se tornar pai de uma grande nação, era o amor que ele tinha dedicado a esse filho durante todo esse tempo. Tudo o que ele tinha feito era por conta desse filho. E ele renuncia a isso e diz: meu Deus, em primeiro lugar. Deus pediu, eu vou fazer. Claro que Deus, né, na sua bondade, na sua sabedoria, impede que Abraão sacrifique o filho no seu último momento. Mas a renúncia de Abraão nos ensina muita coisa. Isaac para Abraão era tudo. Está dizendo, renuncie tudo em favor de Deus. Nós temos renunciado a algumas coisas muito menores do que nossos próprios filhos, para colocar Deus em primeiro lugar. Priorizar Deus também exige sacrifício de desejos pessoais. Às vezes, queremos fazer algumas coisas que nos agradam, que nos dão prazer, mas nós, quando olhamos para essa questão de priorizar Deus, pode ser que não seja oportuno a gente fazer aquilo, oportuno a gente realizar aquele prazer, aquele desejo. E isso me faz lembrar de José. José, lá no Egito, né, tinha sido levado como escravo. José, temente a Deus, ele foi parar na casa de um alto oficial do Egito, e ele, servindo lá na casa do alto oficial do Egito, ele é abordado, é assediado sexualmente pela mulher do seu patrão, simplesmente assim, né? E ele, então, se vê numa situação muito delicada. Ela tentou várias vezes, e sempre ele pulando fora, né? Até que um dia ela armou uma estratégia para colocá-lo numa situação muito delicada. E ele, ainda assim, ele sai daquela situação. Quando ela diz para ele, vem, deita-te comigo, ele se recusa e disse para a mulher, meu senhor, o meu chefe, meu patrão, ele não se preocupa com coisa nenhuma nessa casa. Ele deixou tudo aos meus cuidados, menos você, porque você é a esposa dele. Como poderia eu pecar contra o meu patrão, contra o meu senhor, que me deu toda essa confiança, e fazer algo tão perverso e pecar contra meu Deus?
colocou Deus em primeiro lugar. Gente, ele podia estar numa boa. Ele foi parar na prisão, só isso. Só isso. Ele ficou muitos anos lá na prisão, ele foi parar na prisão. E ele podia estar numa boa, né? Seu desejo carnal, humano, de estar lá na boa com a mulher do seu patrão, seguramente ela ia dar muitas coisas interessantes para ele, ia fazer a cabeça do marido para valorizá-lo mais ainda, sei lá, para aumentar o salário, qualquer coisa assim, para dar mais regalia, né? Ia valorizar. Mas ele optou por não pecar contra Deus. Sacrificou o seu próprio desejo pessoal. Sabe uma coisa que me ocorreu uma vez aqui? Quando José tomou essa decisão, na verdade, ele não estava fugindo da mulher do patrão dele. Ele não estava fugindo dela. Ele estava fugindo dos seus próprios desejos. Porque eu não tenho dúvidas, né? Até sendo homem também, né? Eu não tenho dúvidas que poderia ser uma relação atraente aquela lá. Podia ser um prazer momentâneo bom aquilo ali. Mas as consequências daquilo seria tirar Deus do primeiro lugar. E isso ele não aceitou fazer. Priorizar Deus exige também fé. Exige fé. Fé como teve, por exemplo, Noé. Não é? Noé, quando Deus viu que a terra estava uma bagunça, né? Não sei se era pior do que é hoje, mas de repente Deus resolve exercer sua justiça na terra, resolve acabar com toda aquela balbúrdia que estava acontecendo na terra, mas ele encontra Noé como um homem justo, íntegro e que andava com Deus, priorizava Deus. O que Deus faz com Noé? Noé, você vai construir uma arca, assim, dá medida, que tipo de madeira, como vai ser o andar, como que vai ser os compartimentos internos, como que altura vai ter o telhado, manda construir uma arca, né? Uma arca, para caber tudo o que foi colocado lá dentro, não era pequena. A própria palavra de Deus diz qual é o tamanho dessa arca, não era algo pequeno. Então, e aquele tempo, a gente não tinha serra circular, motosserra para cortar madeira, esse negócio. Então, eu imagino o trabalho que Noé começou a ter para construir essa arca. E imagino que as pessoas começaram a perguntar, Noé, que é isso que você está fazendo? Não, eu vou salvar parte da humanidade, vou salvar parte da criação divina. Gente, quem acreditaria num negócio desse quando nunca viu chuva torrencial, nunca viu enchente, nunca viu nada disso? Quem acreditaria nessa história? Noé, você está louco, Noé, você pirou. Não é? Então, essa reação das pessoas não intimidou Noé, porque ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. A prioridade dele era Deus. Deus mandou fazer, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, ele mandou, eu vou fazer. Eu não sei qual vai ser a consequência, as pessoas podem fazer o que quiser, podem me ajudar, podem não, podem tirar sarro da minha ideia, seja lá o que for, não importa, eu vou fazer, porque ele é a prioridade número 1 na minha vida. Esse era Noé. Um homem íntegro, justo, mas que ele teve que ter muita fé para fazer e terminar a arca que Deus tinha mandado que ele fizesse. Mas priorizar Deus exige também reparação. Reparação significa consertar coisas, consequências que aconteceram por conta dos nossos erros de prioridade no passado. Então aí vem à mente a história de Zaqueu.
Zaqueu, quando conhece a Jesus, quando descobre a Jesus, quando convida Jesus para entrar no seu coração, né? Porque na casa de Zaqueu não foi Zaqueu que convidou, né? Foi Jesus que se convidou, né? Jesus adorava uma janta, né? Então, assim, Jesus se convidou lá, mas quando Zaqueu convida Jesus para morar no seu coração, qual é a reação dele? Primeiro as pessoas começam a dizer, está vendo, ó, esse Jesus aí, que se diz o tal, não sei o quê, fica se achando que está com Deus, que está não sei o quê, está aí jantando com os pecadores, está aí misturado nessas rodinhas aí, de pessoas que menosprezam a Deus, tal. Aí, o que Zaqueu faz? Ele diz, Jesus, vamos fazer o seguinte, agora que eu te conheci, eu vou te priorizar na minha vida, eu já fiz muita coisa errada, eu prejudiquei muita gente, mas eu quero reparar esse erro. Eu quero não só dar parte da minha fortuna para aquelas pessoas necessitadas, porque agora, para mim, essa fortuna não significa mais nada. Agora, a minha relação contigo é que tem um significado. Tudo isso não significa mais nada. O meu emprego, a minha fortuna, a minha conta no banco, o meu carro, os meus... Nada mais tem importância. Minha importância agora é o meu relacionamento com você. E eu vou fazer o que você quer. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou pegar a minha fortuna agora e distribuir entre os pobres. E se eu defraudei, se eu prejudiquei alguém durante a minha atividade aqui, eu vou restituir 4 vezes, porque agora minha prioridade é o meu relacionamento com o meu Deus através de você, Jesus Cristo. Eu creio que foi mais ou menos assim essa conversa, não é? E ele então opta, abre mão, repara as consequências de quando ele não priorizava Deus na sua vida. Priorizar a Deus resulta em renovação de vida. Com tudo isso que nós vimos anteriormente, não é? Com coragem, fazendo as escolhas certas, renunciando aos nossos próprios desejos e benefícios, nos sacrificando com fé, reparando os nossos erros, né, resulta em renovação de vida. Ou seja, como Paulo escreve aos Efésios, né, e aí eu vou ler, se você quiser acompanhar a leitura, Efésios capítulo 4, verso 17 a 32, a minha versão, que é a NVI, diz assim, assim eu digo, vamos lá, para vocês terem um tempinho de abrir, vou repetir, Efésios 4, 17 a 32. Efésios 4, carta do apóstolo Paulo, falando exatamente sobre essa questão da renovação de vida. Paulo escreve, eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Ele está escrevendo para nós, cristãos, aos Efésios, que eram cristãos, e para nós também, que temos a mesma escolha de ter buscado ao Senhor como nosso Salvador. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, porque nós vivíamos de um jeito, certo? Diferente. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, por causa disso, porque vocês foram revestidos de um novo homem, porque vocês têm hoje uma nova prioridade na nossa vida, da vossa vida, vocês devem abandonar tudo aquilo que vocês faziam na vida antiga. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalha, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Posso fazer um adendo aqui, porque Paulo não tinha Facebook nem WhatsApp, né? Quer dizer, nenhum comentário torpe no WhatsApp ou no Facebook, né, saia dos vossos dedos. Esse é um adendo meu, não está na minha versão da Bíblia aí não, né? Mas faz sentido, né? Então, deixa eu voltar aqui. Mas apenas, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, vocês ganharam o selo no dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Podemos pôr as nossas ações, nossas atitudes nesse texto de Paulo e olhar para isso como se fosse um espelho? Será que nós estamos priorizando Deus e mudando o nosso modo de viver, renovando a nossa vida, fazendo com que nossas atitudes sejam diferentes da que eram antes de conhecermos a Deus, antes de conhecermos a sua verdade, antes de conhecermos o seu desejo para a nossa vida? Priorizar a Deus, na verdade, é o ensino do próprio Jesus. Quando alguém lhe pergunta qual é o mandamento mais importante? A resposta de Jesus: o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente e com todas as suas forças. E segundo mandamento mais importante é este: ame os outros como você mesmo. O que ele está dizendo aqui? Com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua emoção, né? Com todo o teu agir, com todo o teu esforço, com toda a sua mente, com racionalidade. Ame a Deus com tudo isso. Prioridade número 1 na vida. E como essa prioridade se revela? Eu vindo na igreja, dízimo, cantando participando de todas as atividades da igreja, cantando no coral, cantando no conjunto de louvor, cantando aqui no momento de culto, vindo nos cultos de oração de quarta-feira. É assim que se revela esse amar a Deus? Não, esses são manifestações de celebração do nosso amor a Deus, mas o nosso amor a Deus se manifesta no segundo mandamento. Priorizamos a Deus, demonstramos que priorizamos a Deus quando adotamos o segundo mandamento como regra de vida: amar aos outros como você ama a si mesmo. Priorizar a Deus não é algo transcendental, é algo que se revela no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Então, quando o meu filho
para usar aqueles contextos que eu coloquei lá no começo da nossa palestra. Priorizar a Deus, quando o meu filho me pede para eu ajudá-lo numa pesquisa escolar, justo no dia que eu marquei o meu happy hour com os meus amigos lá do trabalho, pode significar dizer, não vou, eu vou ajudar o meu filho. Priorizar, amar o próximo como a ti mesmo, ajudar alguém, abrir mão dos nossos próprios confortos. Um final de tarde, de final de semana, você se vê na iminência de descansar, de ficar tranquilo, e de repente você recebe uma notícia de que algum querido seu ou alguma pessoa foi hospitalizada. Né? É levantar do sofá, levantar do seu conforto, do seu momento de descanso e ir ajudar, consolar, buscar. Ajudar, priorizar a Deus nas nossas atitudes, significa olhar para o nosso irmão do lado e ver qual a necessidade que ele tem. Às vezes uma necessidade material, às vezes uma necessidade espiritual, às vezes uma ajuda para entender determinada situação, às vezes uma ajuda para tomar uma decisão. É entender o próximo e amar ao próximo como a nós mesmos. Priorizar a Deus significa colocar a justiça dele em primeiro lugar. E a justiça dele elimina toda e qualquer possibilidade de nós olharmos para nós mesmos, mas nós olharmos ou para os nossos desejos, mas nós olharmos para ele e agirmos através do próximo. Deus tem sido prioridade na sua vida, de verdade? Suas decisões têm refletido isso? Talvez ainda haja alguma área, talvez você já tenha priorizado Deus em muitas questões na sua vida, mas talvez ainda haja alguma área aí no seu coração, na sua mente, que precisa se conscientizar de que Deus tem que ser a nossa prioridade. E talvez você queira fazer esse propósito agora, de abrir o seu coração para Deus e colocar essa área diante dele, para que ele trabalhe isso e que você, nessa área que você tem essa dificuldade, você passe a priorizar, colocá-la em primeiro lugar. Baixe a sua cabeça, reflita um pouco nisso. Que área da sua vida precisa agora da intervenção divina para que ele passe a ser o número 1, para que ele possa influenciar as suas prioridades, para que ele passe a ser a sua prioridade e influenciar as suas ações e as suas decisões. Pai querido, muito obrigado porque a tua palavra vem para sondar os nossos corações, para buscar aquelas áreas que a gente ainda não colocou o Senhor lá como número 1. Eu tenho as minhas, os meus irmãos têm cada um as suas, e nós queremos agora colocar isso diante do Senhor. Queremos cada um colocando nominalmente diante do Senhor a área que precisa ser priorizada, para que o Senhor trabalhe, o Senhor ensine, o seu Espírito Santo nos mova e faça com que nós caminhemos rumo à perfeição que o Senhor tanto espera da gente e que é tão difícil, cuja caminhada é tão difícil. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.